A chuva caía fina sobre os vidros foscos da mansão em Higienópolis, desenhando caminhos tortuosos como veias sobre um corpo frio. Dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo tilintar de talheres e o leve assobio do decantador de vinho, enquanto Gabriel de Noronha ajustava os punhos da camisa de alfaiataria com gestos mecânicos, quase ritualísticos. O relógio suíço em seu pulso esquerdo brilhava sob a luz morna do lustre de cristal, e seu olhar impaciente pairava sobre a escadaria, onde esperava que Tamara aparecesse, como sempre, minutos atrasada. Ele suspirou, impaciente, e passou os dedos pelo cabelo meticulosamente penteado, ensaiando mentalmente a fala que faria durante o jantar com investidores estrangeiros. O mundo dele era feito de poder e precisão. Cada movimento, cada palavra, cada imagem construída com a exatidão de uma equação financeira. Mas naquele dia, o silêncio que pairava na casa já dizia mais do que ele conseguia ouvir. Tamara surgira, enfim, com um vestido simples de linho bege, levemente amarrotado, os cabelos presos num coque baixo e um broche antigo no peito, uma joia sem valor comercial, mas repleta de significado pessoal. Gabriel, ao vê-la, arqueou uma sobrancelha de maneira quase imperceptível, mas suficiente para Tamara perceber. Ela desviou o olhar e caminhou até ele com um sorriso delicado, oferecendo-lhe um beijo na bochecha, que ele aceitou com pressa. A indiferença dele já não era novidade. Ela a conhecia tão bem quanto conhecia o som do degrau que rangia toda vez que subia a escada. Gabriel não perguntou se ela estava bem. Tampouco comentou sobre sua aparência. Estava preocupado com os vinhos, os talheres alinhados, os sócios vindos de Dubai. A presença dela era protocolo, como um quadro bonito pendurado na parede, decorativo, não essencial. O jantar foi servido às 20h em ponto. Havia 5 casais à mesa, todos envolvidos em alguma fatia do império de Gabriel. Investidores, juristas, executivos. Os sorrisos eram treinados, os brindes calculados e as risadas falsas reverberavam entre taças e pratos caros. Tamara falava pouco. Limitava-se a sorrir discretamente, servir-se com educação e escutar com atenção. Tentou fazer um comentário gentil sobre o aroma do vinho libanês, mas foi interrompida por Gabriel, que soltou um riso abafado e completou: "Ela entende mais de chás e roupas de brechó. Esse universo não é bem o dela." Os convidados riram, constrangidos. Um deles chegou a tossir de nervoso. Tamara sorriu brevemente, baixando os olhos para o prato. Ninguém percebeu o leve tremor de seus dedos ao cortar a carne. Ninguém viu a lágrima que ela engoliu junto com o gole de vinho. Ao final do jantar, Gabriel se despediu dos convidados com um orgulho satisfeito, ignorando completamente a expressão esvaziada da esposa, que caminhava à frente, recolhendo algumas taças e guardanapos com a delicadeza de quem carrega cristais, não pela fragilidade dos objetos, mas da alma. Subiu as escadas em silêncio, ouvindo seus próprios passos ecoarem, como se cada um fosse uma pequena batida de um coração que há tempos batia sozinho. No quarto, ela sentou-se à penteadeira e retirou o broche com cuidado. Observou-se no espelho, não com vaidade, mas com uma tristeza profunda. A mulher que a olhava de volta parecia uma estranha. Havia se tornado invisível dentro de sua própria vida. Ela abriu a gaveta e retirou um envelope creme com seu nome escrito à mão: Gabriel. Enquanto isso, no andar de baixo, Gabriel abria uma garrafa de uísque com gelo em sua poltrona favorita da biblioteca. Absorto nos próprios pensamentos, mal notava as luzes da cidade piscando do lado de fora, como uma constelação de oportunidades ainda por explorar. Ele não sentia culpa. Para ele, o que havia dito era apenas uma brincadeira, uma tirada de humor ácido, como tantas outras que lhe renderam risos e admiração em círculos empresariais. Não havia malícia, acreditava ele. Mas, acima de tudo, não havia escuta.
Não havia percepção. A ausência de Tamara ao seu lado não o incomodava. Era confortável, era silenciosa, era conveniente. No quarto, Tamara terminava de escrever a carta. Havia revisado cada palavra cuidadosamente. Não queria acusar nem dramatizar. Queria apenas ser ouvida pela primeira vez em muito tempo. A carta falava sobre o início do relacionamento, dos primeiros anos em que dormiam no chão do pequeno apartamento alugado, quando ela vendia bijuterias na rua e cozinhava macarrão instantâneo com queijo ralado. Falava do dia em que ele chorou ao ser demitido e de como ela o abraçou, mesmo com o medo do aluguel vencendo. Falava do amor que deu, não o que ele comprou, e falava do que perdeu em silêncio, a si mesma. Depois de selar o envelope, Tamara olhou uma última vez ao redor do quarto. Pegou uma pequena mala de mão, colocou dentro apenas 2 mudas de roupa, o broche antigo e um caderno de capa azul. Passou os olhos pela cama onde dormiram juntos por anos. Tocou de leve o travesseiro de Gabriel, como quem se despede de um fantasma. Deixou o envelope ali, bem visível. Não bateu a porta ao sair. O silêncio era o grito mais alto que podia oferecer. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com o som dos pássaros. Espreguiçou-se lentamente, conferiu o celular e estranhou a ausência de Tamara. Caminhou até a cozinha e não a encontrou. Pensou que talvez ela tivesse saído cedo. Subiu ao quarto novamente e foi quando viu o envelope. Franziu o senho, abriu-o com desinteresse. Mas à medida que os olhos percorriam as linhas delicadas da caligrafia conhecida, algo em seu estômago começou a revirar. As palavras o cortavam como navalhas. O chão, antes tão firme sob seus pés, parecia desmoronar letra por letra. Gabriel, eu aprendi a desaparecer devagar. Primeiro nos detalhes, depois nas palavras. Agora, na ausência. As palavras de Tamara dançavam diante dos olhos de Gabriel como lâminas mergulhadas em melancolia. Ele se sentou na beirada da cama com a carta entre os dedos, o papel leve como uma pena, mas pesado como uma sentença. O que começara como uma simples leitura de curiosidade, transformava-se em um mergulho involuntário num abismo que ele jamais suspeitara existir. Ela escrevia com ternura, sem rancor, mas com a precisão cirúrgica de quem sangrou por tempo demais, sem ser notada. Cada parágrafo parecia arrancado do coração, tingido com a dor silenciosa de uma vida vivida à margem de um amor que prometia ser abrigo, mas virou cárcere emocional. Você me ensinou a calar, dizia um trecho, e eu aprendi tão bem que até meus sonhos pararam de falar comigo. A leitura o levou de volta à primeira vez em que a viu, 12 anos antes, vendendo lenços artesanais em uma feira de rua. Tamara usava um vestido florido e sorria para as senhoras que passavam, oferecendo café feito em garrafa térmica para atrair clientes. Gabriel, recém-saído de uma demissão humilhante de um banco de investimentos, comprou um lenço barato só para ter um motivo para puxar conversa. Ela disse que seu sorriso estava torto e que isso era bonito. Ele, acostumado à linguagem dos lucros e perdas, sentiu pela primeira vez que havia algo além das planilhas e dos jantares de gala. Eles passaram a noite inteira conversando na calçada e ele dormiu no sofá do ateliê, improvisado dela, com o coração leve pela primeira vez em anos. Aquela lembrança agora o atingia como um soco, porque era simples demais, e ele havia passado a vida tentando complicar tudo. Na carta, Tamara falava sobre as manhãs em que fazia café, da forma que ele gostava, com uma pitada de canela, mesmo sabendo que ele mal percebia. Contava sobre como, em meio ao caos dos primeiros anos da empresa, ela vendia suas roupas boas para ajudá-lo a pagar funcionários. Ela nunca mencionara essas coisas em voz alta, nunca exigira reconhecimento. Mas agora, em papel, as lembranças surgiam como fantasmas de um amor negligenciado. Gabriel esfregava o rosto com as mãos, respirava fundo e tentava justificar mentalmente seu comportamento. Era o trabalho, era o estresse, era o mundo brutal dos negócios. Mas as desculpas soavam vazias,
diante da simplicidade crua do que ela havia feito por ele, enquanto ele erguia muros de sarcasmo e descaso. A carta, então, mergulhava em um ponto que Gabriel não estava preparado para enfrentar. Tamara falava sobre o dia em que perdeu um filho, um aborto espontâneo ocorrido em um fim de tarde chuvoso, enquanto ele estava no exterior fechando um contrato milionário. Ela não quis atrapalhar o momento dele. Então, chorou sozinha no banheiro, limpando o chão com toalhas de rosto para não deixar rastros. Não queria que fosse mais uma decepção na sua agenda lotada, ela escreveu. Gabriel se levantou cambaleando e foi até o banheiro, como se ainda houvesse algo ali para ver, algo que justificasse aquele vazio. Mas tudo estava limpo, perfeito, asséptico, como sempre fora sua casa, sua imagem, sua vida. Era ali que tudo se escondia, atrás da aparência impecável. Sentou-se no chão frio do quarto, com a carta entre as mãos e a testa apoiada nos joelhos. Sentia como se algo estivesse se desfazendo dentro dele, não sua reputação, nem sua estabilidade financeira, mas algo muito mais profundo e primordial, sua identidade como homem, como marido, como ser humano. Sempre acreditou que prover conforto e segurança era o suficiente, que amor era demonstrado em contas pagas e viagens de luxo. Mas agora percebia que havia trocado a presença pela conveniência, o toque pelo protocolo. Tamara o amou no silêncio, e ele respondeu com barulho, de reuniões, de festas, de ambição desmedida. E agora tudo o que restava era um eco dentro de si, repetindo: "Você não viu." A carta prosseguia com mais lembranças. O dia em que ela chegou de surpresa no escritório com almoço feito à mão, e ele mandou a secretária dizer que estava ocupado. A vez em que ela preparou uma noite especial e ele cancelou por uma live com sócios internacionais. O aniversário que ele esqueceu porque estava em Nova York selando um contrato com uma mineradora. Eu me tornei uma sombra gentil na sua casa. Só notava minha presença quando apagava a luz. Gabriel apertava o papel contra o peito, como quem tenta conter uma hemorragia emocional. Era tarde para impedir o estrago, mas talvez não fosse tarde para sentir. E pela primeira vez, ele permitiu-se sentir. Na última página, Tamara dizia que precisava encontrar sua voz novamente, que não o culpava. Não mais. Você fez o que sabia fazer, mas eu também preciso fazer o que nunca fiz, escolher a mim mesma. E então, uma frase final isolada, escrita em letra maior como uma sentença ou profecia. Se um dia você me enxergar sem os olhos do mundo, talvez ainda me encontre em algum lugar. Gabriel releu essa linha tantas vezes que ela ficou marcada em sua retina, como se estivesse gravada na parede. Era uma chave, e ele sabia disso, mas uma chave sem fechadura aparente. Onde procurar? Como reparar? O que fazer com uma ausência que agora o preenchia mais do que qualquer presença jamais o fez? As horas passaram sem que ele notasse. O telefone tocava intermitente. Mensagens de sócios, convites para reuniões, eventos que antes pareciam urgentes e agora soavam patéticos. Pela primeira vez em muitos anos, Gabriel ignorou tudo. Levantou-se, foi até o closet e observou as roupas alinhadas, os sapatos lustrados, as gravatas em tons neutros. Tirou tudo com fúria contida, como se tentasse despir não só o corpo, mas a máscara. Sentou-se novamente e olhou para a cama vazia. Tocou o lençol ainda amassado do lado onde Tamara dormia. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu saudade. E essa saudade não era da mulher em si, mas da chance que perdeu de amá-la como ela merecia. Na noite daquele mesmo dia, Gabriel vasculhou todas as fotos no celular, nos discos rígidos, nas redes sociais. Procurava traços de Tamara que talvez tivessem passado despercebidos. Um sorriso forçado, um olhar perdido, uma ausência dentro da presença. Encontrou o que buscava em excesso. Em todas as imagens, ela parecia estar sorrindo para si mesma, como quem tenta se lembrar do motivo pelo qual ainda está ali.
E agora, diante da ausência dela, cada foto tornava-se um lamento, um bilhete em braille que ele nunca tentou decifrar. Decidiu então que precisava procurá-la. Não para tê-la de volta, mas para dizer, nem que fosse tarde demais, que finalmente estava vendo. Ao anoitecer, Gabriel vestiu uma camisa comum, calçou sapatos simples e saiu pela primeira vez sem motorista, sem relógio de luxo, sem pose. Levava consigo apenas a carta, dobrada e relida tantas vezes que já se desfazia nas bordas. Entrou no carro e ligou o motor com um único destino: encontrar Tamara, onde quer que ela estivesse. Sabia que ela não voltaria para casa, porque agora aquela casa, mesmo enorme e impecável, era apenas um monumento ao silêncio, e Tamara, enfim, havia decidido falar. Gabriel dirigia pelas ruas de São Paulo sem rumo fixo, guiado apenas por fragmentos de lembranças e uma angústia que crescia a cada cruzamento. Os faróis vermelhos pareciam pulsar como feridas abertas no concreto da cidade, e o céu carregado se curvava sobre os prédios como um presságio. Ele havia passado a vida dando ordens, exigindo prazos, comprando silêncios. Mas agora, quando mais precisava de respostas, tudo o que recebia era um vazio gritante. Em seus contatos telefônicos, Tamara não existia. Não havia registros de movimentações bancárias, nem atividades recentes no CPF, como se ela tivesse evaporado do mundo formal. Era estranho pensar que alguém com quem se viveu por anos pudesse desaparecer assim, sem deixar rastros. Mas o mais estranho, ele reconhecia, era o quanto ele sabia tão pouco sobre ela. A primeira ideia foi voltar ao local onde tudo começara, a feirinha de artesanato no bairro da Liberdade. O espaço estava diferente, com barracas novas e vendedores mais jovens, mas havia ali ainda aquele cheiro de doce de abóbora e café recém-passado. Gabriel andava por entre as tendas com o olhar perdido, quase esperando que Tamara surgisse entre lenços e colares coloridos como um fantasma do passado. Foi então que uma senhora de cabelos grisalhos, que vendia sabonetes artesanais, o reconheceu. "Você é o marido da Tamara, não é?" disse com um olhar desconfiado. Gabriel, engolindo o orgulho, confirmou com um aceno. A mulher fez silêncio por alguns segundos e depois disse: "Ela não vem aqui há anos, mas deixou saudade. Era boa com as pessoas, ajudava mais do que vendia." Aquilo o golpeou. Ele nunca soube que ela continuava a frequentar o lugar, nem que era tão querida. Tamara existia num mundo onde ele nunca pisara. Com um bilhete na mão, escrito por aquela mesma senhora, Gabriel seguiu até uma antiga loja de tecidos no Brás. Era um lugar apertado, com rolos coloridos empilhados do chão ao teto. Lá, uma atendente jovem confirmou que Tamara costurava ali aos sábados, há cerca de um ano, para ensinar corte e costura a meninas de um projeto social. Ela dizia que costurar era como costurar a alma, comentou a moça, sorrindo com doçura. Gabriel sentiu a garganta apertar. Não sabia de nada disso. Como poderia? Estava sempre em algum evento, alguma reunião, alguma urgência que agora parecia ridícula. Foi ali, entre linhas e agulhas, que ele encontrou uma fotografia. Tamara sorrindo com um grupo de meninas, todas usando vestidos feitos à mão. Ela estava de lenço nos cabelos, usando o mesmo broche antigo que ele zombara no jantar. Pela primeira vez, Gabriel não viu sua esposa. Viu uma mulher inteira. Ainda impactado, decidiu procurar a única pessoa que talvez pudesse lhe dar respostas mais íntimas. Luísa, a amiga de infância de Tamara. Chegou à modesta casa dela, no bairro do Cambuci, sem anunciar. Luísa, ao vê-lo, cruzou os braços e ficou em silêncio por longos segundos, como quem mede cada centímetro do homem diante de si. "Agora você quer conversar?" disse com amargura. Gabriel, pela primeira vez, não se defendeu. Pediu desculpas humildemente. Disse que só queria saber onde Tamara estava. Luísa, depois de um suspiro profundo, o convidou para entrar. O interior da casa era simples, mas aconchegante,
cheio de livros, plantas e quadros pintados à mão. Era um lugar onde o tempo parecia respirar devagar, o oposto da pressa constante do mundo de Gabriel. Luísa lhe serviu café e, enquanto mexia o açúcar na xícara, disse com voz firme: "Ela te amou mais do que você merecia, mas não deixou de se amar por completo. Só demorou para perceber." Em seguida, entregou-lhe um pendrive com gravações de áudio feitas por Tamara ao longo dos anos. Desabafos íntimos, reflexões sobre a relação, fragmentos de dor e esperança. Gabriel ouviu a primeira ali mesmo, no sofá. Era a voz de Tamara, doce e firme, dizendo: "Hoje ele chegou tarde. Nem notou meu vestido novo. Fingi que não me importei, mas chorei no banho, não pela indiferença, mas por me perguntar por que continuo tentando." Gabriel fechou os olhos com força, como se pudesse impedir que aquilo o atravessasse. Mas atravessava, porque era verdade. Depois de ouvir mais algumas gravações, Gabriel perguntou diretamente sobre o filho que perderam. Luísa, com os olhos marejados, confirmou: "Ela quase morreu naquela noite e te protegeu da dor porque achou que você não saberia lidar. E sabe de uma coisa? Ela estava certa." Aquela frase o paralisou, não por maldade, mas por precisão. Gabriel nunca soube lidar com o que não podia controlar. E o amor, descobria agora, é justamente o oposto disso. Pediu a Luísa qualquer pista, qualquer caminho. A amiga hesitou, mas disse: "Ela passou um tempo com uma senhora no interior, Zoraide, enfermeira que cuidou dela no orfanato. Talvez ainda esteja lá." E entregou um endereço escrito à mão. Gabriel segurou o papel como quem segura uma última chance. No caminho até o interior, os quilômetros pareciam mais pesados do que nunca. Era como atravessar as camadas de um homem que, enfim, estava se despindo de si mesmo. O carro avançava por estradas estreitas, margeadas por árvores e silêncios antigos. Gabriel recordava cenas que antes não pareciam significativas. O olhar de Tamara ao vê-lo partir para mais uma viagem, o modo como ela demorava a responder perguntas banais, a forma como sorria sem mostrar os dentes. Pequenos detalhes que ele havia ignorado, mas que agora se alinhavam como peças de um quebra-cabeça montado tarde demais. Ele não sabia o que encontraria ao fim daquela estrada, mas sabia que não poderia voltar sem tentar. Chegando à casa de Zoraide, foi recebido por uma senhora de cabelos brancos e olhar firme. Ela reconheceu Gabriel imediatamente. "Demorou, mas veio", disse apenas. Levou-o até a varanda, onde o fez sentar em uma cadeira de balanço. Sem pressa, lhe entregou um envelope azul claro, amarelado pelo tempo. Era outra carta, escrita por Tamara quando tinha apenas 15 anos. Gabriel abriu e leu: "Se um dia eu for amada, espero que não seja por causa do meu rosto, nem do que sei fazer. Quero que me amem pelo que eu tento esconder. Minhas inseguranças, meus silêncios, minhas pequenas coragens." Ele leu em voz alta e chorou como um menino, porque finalmente compreendia. Nunca a viu inteira, só a parte que servia ao seu mundo. Zoraide, com a sabedoria dos que conhecem a dor sem alarde, disse: "Você ainda pode fazer algo com o que sobrou, mas tem que deixar de ser quem era." Gabriel assentiu, sem palavras. Sentia que naquele instante uma versão sua morria. E talvez outra estivesse nascendo. Não sabia se era suficiente, mas era tudo o que podia oferecer. E com isso, seguiu para a próxima estrada. Ainda não sabia onde Tamara estava, mas agora, pela primeira vez, sabia por que ela partiu. Gabriel deixou a casa de Zoraide ao entardecer, com o envelope azul ainda entre os dedos e a sensação de carregar um mapa traçado com cicatrizes. A estrada de terra pela qual saiu parecia ecoar os passos de uma vida que nunca foi sua, mas que agora pulsava dentro dele com mais verdade do que qualquer contrato que já assinara. Pela primeira vez, ele dirigia devagar, não por cautela, mas porque precisava de tempo para respirar entre as lembranças. Cada frase escrita por Tamara, cada gravação, cada silêncio agora preenchido por significados antes ignorados, forjavam nele algo novo,
Uma dor que não era só culpa, mas luto pelo homem que ele fingiu ser durante tantos anos. Ainda sem saber onde encontrá-la, ele decidiu voltar ao passado mais distante, a casa da infância de Tamara, um sobrado velho na Vila Ré que ela raramente mencionava. Era hora de ver com os próprios olhos o que ele nunca se deu o trabalho de perguntar. A casa estava abandonada. O portão enferrujado rangia como se protestasse contra a presença de Gabriel. Do lado de dentro, o mato alto tomava conta do quintal e as janelas estavam cobertas com tábuas frágeis. Ainda assim, ele forçou a entrada e caminhou com passos lentos entre as paredes descascadas, onde o cheiro de umidade se misturava a um perfume antigo e doce, como flor seca em caderno de memória. No quarto, que ainda guardava um espelho quebrado, encontrou uma caixa de papelão empilhada em um canto. Dentro havia desenhos infantis, fotos em preto e branco e um caderno de capa dura com o nome Tamara, escrito em caneta azul. Ao abri-lo, Gabriel viu poemas. Poemas escritos por ela na adolescência. Havia versos sobre invisibilidade, sobre amor não correspondido, sobre medo de não ser suficiente. E no final de uma página amarelada, uma anotação em letras menores. Mesmo quando ninguém me vê, eu estou aqui. Eu resisto. Com o diário nas mãos, Gabriel sentou-se no chão sujo do antigo quarto e leu por horas, como se pudesse costurar, verso a verso, a imagem real daquela mulher, que por anos foi apenas um apêndice na narrativa dele. As palavras de Tamara revelavam não só a dor, mas uma inteligência sensível, uma alma profunda e cheia de vida. Ela falava sobre como colecionava sorrisos falsos e como criava histórias paralelas para suportar os dias em que era ignorada. Um dos textos falava de um vestido azul, costurado com dinheiro emprestado, que ela nunca teve coragem de usar. Gabriel congelou ao ler aquele trecho. O vestido. Ele lembrava vagamente de tê-lo visto em algum lugar da casa, entre caixas e cabides, que nunca se deu o trabalho de abrir. Era o mesmo vestido do bilhete que lera semanas antes. Naquele momento, a peça de roupa tornou-se símbolo de tudo o que ele destruiu, sem perceber. Tomado por um impulso, Gabriel retornou à mansão. Percorreu cômodo por cômodo até chegar ao quarto de Tamara. Lá, abriu o baú de madeira sob a cama e o encontrou. O vestido azul, dobrado com delicadeza quase cerimonial. Tocou o tecido como se fosse pele viva. Ao lado havia uma fotografia dos dois, tirada no início do casamento, e um envelope com mais uma carta. Esta não endereçada a ele, mas a si mesma. Era um exercício de despedida, escrito meses antes da partida. Talvez um dia eu precise lembrar por que escolhi ir embora. Então escrevo para mim. Você tentou. Tentou todos os dias. Tentou sorrir. Tentou esperar. Tentou acreditar que o amor pode nascer em terreno infértil. Mas quando uma flor se cansa de morrer, ela não volta. Ela vira semente de outra coisa. Gabriel chorou como nunca. Um choro que não era apenas de arrependimento, mas de renascimento. Ele não chorava por Tamara. Chorava porque finalmente a via. E isso o dilacerava. Decidido a continuar sua busca, Gabriel seguiu até uma pequena clínica terapêutica no interior de São Roque, onde, segundo Luísa, Tamara havia se voluntariado nos últimos meses. A recepcionista reconheceu o nome, mas hesitou. Depois de um telefonema, permitiu que ele fosse até o Jardim dos Fundos, onde, segundo ela, Tamara havia deixado algo importante. No canteiro florido, entre lavandas e alecrins, havia uma pequena estaca com uma placa de madeira entalhada com a frase: "Aqui florescem as mulheres que sobreviveram ao silêncio." Ao lado, uma caixa metálica protegida por um cadeado. Gabriel a abriu com a chave presa ao vestido azul. Dentro, encontrou fotografias, cartas trocadas com as internas da clínica e um pequeno gravador de voz com mensagens de encorajamento. Tamara havia se tornado guia, farol, refúgio, tudo aquilo que ele nunca soubera que ela era. Ali mesmo,
Sentado entre as flores, Gabriel ouviu as gravações uma por uma. As vozes de mulheres agradecendo, chorando, rindo, e por fim, a voz de Tamara. Às vezes, o amor da gente é tão grande que a gente esquece de amar a si, mas o silêncio ensina. E quando a gente aprende, a gente vai embora, não por ódio, mas por paz. Essas palavras ecoaram nele como um hino de despedida. Não havia revolta nem julgamento, apenas maturidade. E foi esse amor maduro que agora esmagava Gabriel por dentro. Porque ele só entendia agora, quando já não podia mais tocá-lo. Passou a noite em uma pousada simples, sem televisão, sem celular. Levou consigo o vestido e o gravador. Dormiu abraçado ao silêncio. O mesmo que antes ignorava, agora era o único som que suportava. No dia seguinte, voltou à cidade e foi até o escritório. Pela primeira vez em anos, ignorou os relatórios, as reuniões, os investidores. Reuniu os funcionários e anunciou um afastamento por tempo indeterminado. Preciso reaprender a ouvir, disse apenas. A maioria não entendeu, mas Eduardo, seu irmão, o abraçou em silêncio. Aquilo não era apenas um gesto simbólico. Era o colapso de um império erguido sobre uma ausência. Gabriel sabia que a partir daquele momento nada mais seria como antes. E isso, curiosamente, não o assustava. O medo havia cedido espaço à verdade. Uma verdade que, embora dolorosa, era libertadora. E nesse vazio onde antes havia vaidade, agora nascia algo novo, algo parecido com humanidade. Dias depois, recebeu uma ligação de Zoraide, breve, direta. Ela está em um sítio em Minas, se recuperando. Está frágil, mas viva. Gabriel sentiu o peito se fechar. Não sabia se aquilo era uma esperança ou um castigo, mas não hesitou. Pegou o carro e partiu. Durante a viagem, não pensava no que diria. Não havia frases prontas, nem pedidos de desculpas suficientes. Sabia que o reencontro não seria um recomeço. Talvez fosse apenas um fim digno, mas precisava vê-la. Precisava olhar em seus olhos sem o véu da arrogância. Precisava dizer, com a voz que nunca usara, eu te vejo. Chegando ao sítio, foi recebido por uma funcionária que o levou até uma varanda de madeira onde Tamara, de cabelos curtos e olhar cansado, tomava chá olhando o horizonte. Ao vê-lo, ela não esboçou surpresa, apenas um sorriso leve, cheio de melancolia. Você demorou, disse. Gabriel sentou-se diante dela, com os olhos marejados. Tamara segurava o broche antigo em uma das mãos, como quem segura o tempo. E naquele instante, não havia acusação, só silêncio. Um silêncio finalmente compartilhado. A varanda do sítio era silenciosa, mas carregava uma densidade quase insuportável. Gabriel, sentado diante de Tamara, respirava com dificuldade, como se o ar ali estivesse mais pesado, espesso, impossível de atravessar com palavras banais. Ela parecia calma, mas não era a serenidade de quem esqueceu. Era a firmeza de quem aceitou. O rosto dela tinha marcas de cansaço, os cabelos agora curtos revelavam um pescoço delicado e os olhos, apesar da ternura, guardavam uma distância imensa, como se estivessem em outra vida. Gabriel tentou sorrir, mas o gesto morreu nos lábios. Não havia mais espaço para representações. Tamara o encarava sem mágoa, mas sem o brilho que um dia acendia ao vê-lo. Era ali que ele entendia, com brutal clareza. Algo se quebrara de vez, e não haveria volta. Ele começou a falar, tropeçando nas palavras, tentando costurar uma explicação que já nascia falha. Falou sobre as cartas, os diários, as vozes no gravador, os poemas, os lugares que visitou. Tamara ouvia em silêncio, as mãos sobre o colo, os dedos entrelaçados com o broche antigo. Ela não o interrompia, não o apressava, esperava. Quando ele enfim parou, exausto de si mesmo, ela perguntou apenas, por que agora? A pergunta o atravessou como faca. Ele tentou responder, mas tudo soava pequeno.
porque percebeu tarde demais, porque só sentiu a ausência quando ela o silenciou, porque só chorou quando a história terminou. Tamara apenas assentiu, como quem já sabia a resposta. Eu esperei por esse agora por anos, Gabriel. Mas agora não é mais agora. Ele baixou os olhos, tomado por uma culpa que o esmagava. Disse que não vinha buscá-la, que não esperava perdão, que só queria olhar nos olhos dela como nunca tinha feito. Ela sorriu, mas foi um sorriso curto, de quem não se ilude. Você está aqui por você, disse, por tentar consertar a imagem que tem de si. E tudo bem, isso também é humano. Gabriel quis negar, quis protestar, mas percebeu que ela tinha razão. Ele estava ali porque precisava ser alguém melhor, mesmo que não fosse mais para ela. Tamara então se levantou e caminhou lentamente até o parapeito da varanda. Olhou o horizonte, onde o céu começava a arder em tons alaranjados. Você sabia que eu estou doente? Perguntou sem virar-se. Gabriel congelou. O corpo dele inteiro ficou imóvel, como se a respiração tivesse sido arrancada. Ela então se virou e foi a primeira vez que seus olhos revelaram fragilidade. Leucemia. Descobri há pouco mais de um ano. Tentei tratar, fiz o possível, mas o quadro é avançado. Gabriel sentiu as pernas falharem. Quis dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras fugiam. Tamara se aproximou dele e, pela primeira vez em meses, tocou sua mão. Foi um toque leve, quase simbólico. Não quero que me veja como vítima, porque eu não sou. Eu vivi do meu jeito e sobrevivi à pior parte, deixar de existir mesmo estando viva. Isso sim me matou aos poucos. A doença é só a consequência. Gabriel apertou os olhos, lágrimas escorrendo sem controle. Aquilo era mais do que ele podia suportar. Tamara então lhe entregou um envelope pequeno, lacrado. É a última carta. Não leia agora. Leia quando realmente quiser me ouvir. Não com os ouvidos, mas com a alma. Gabriel segurou o envelope contra o peito, como quem segura um último pedaço de alguém. Ela se afastou, sentando-se novamente. Não tenho mais força para recomeços, Gabriel. Só tenho energia para existir em paz. O que você faz com tudo isso agora é com você. Ele assentiu em silêncio. Pela primeira vez, não tentou argumentar. A voz dele era um sopro fraco, consumido pela presença esmagadora daquela mulher que agora ele finalmente reconhecia como alguém inteira, complexa e absolutamente fora de seu alcance. Ficaram ali por minutos que pareceram eternos. O sol já descia atrás das árvores, pintando o céu com tons de fogo e despedida. Gabriel, ainda com a carta nas mãos, levantou-se devagar. Olhou para Tamara, como quem olha para uma fotografia que sabe que jamais poderá tirar outra igual. Posso voltar aqui um dia? Perguntou. Tamara não respondeu de imediato. Depois disse com voz baixa: pode, mas não espere que eu esteja. Aquilo não era crueldade, era apenas verdade. A última verdade entre eles. Gabriel assentiu. Queria abraçá-la, mas não o fez. Respeitou a distância que ela havia erguido com tanto esforço. E ao virar-se, sentiu um peso no peito tão real quanto a gravidade. Era o peso da ausência definitiva. Na estrada de volta, Gabriel não ligou o rádio, não fez ligações, não chorou, não ainda. Apenas segurava o envelope e dirigia lentamente, como se cada quilômetro fosse um capítulo do livro que nunca leu, mesmo tendo vivido dentro dele. Ao chegar em casa, entrou em silêncio, acendeu uma vela e sentou-se no chão da biblioteca, entre os livros caros que agora pareciam ridículos. Respirou fundo, quebrou o lacre e começou a ler. A carta era breve, mas carregada de tudo. Tamara falava sobre o amor que sentiu, sobre o cansaço, sobre o perdão. Não o que se diz, mas o que se vive. E terminava com uma frase que o matou em vida. Se eu for embora antes que você chegue, saiba que amei até onde deu. E que fui embora ainda te amando, mas finalmente me amando mais. Foi ali que Gabriel chorou como jamais havia chorado. Chorou pelo que perdeu, pelo que ignorou, pelo que destruiu com o silêncio e com o orgulho.
Chorou não por não tê-la de volta, mas por finalmente entendê-la. E naquela madrugada, ainda ajoelhado no chão, escreveu sua própria carta. Não sabia se ela um dia a leria, mas precisava escrever, não por redenção, mas por humanidade, porque pela primeira vez ele não escrevia com o ego, escrevia com o coração. E quando terminou, dobrou o papel, colocou dentro do envelope do vestido azul e escreveu o nome dela com mãos trêmulas. Era tudo o que podia oferecer. E talvez fosse o suficiente para ele começar a se perdoar. Os dias que seguiram foram silenciosos, arrastados, como se o tempo houvesse perdido a pressa. Gabriel permaneceu na mansão, mas não era mais sua casa. Era apenas um espaço cheio de ecos e ausência. Ele andava pelos cômodos como quem passeia por um cemitério de versões antigas de si mesmo. O closet cheio de ternos perdeu o sentido. As taças de cristal, os livros de economia, os relógios suíços, todos pareciam pertencer a um outro homem, um personagem que ele agora observava à distância com desprezo e tristeza. A única coisa que mantinha próxima era a carta final de Tamara, que carregava dobrada dentro da carteira como uma espécie de relíquia e maldição. Era sua lembrança de que o amor exige presença e que, quando negligenciado, não morre, se transforma em ausência irreversível. Naquela primeira semana, Gabriel tentou retomar alguma normalidade, mas tudo o afastava do mundo. Os sócios ligavam, a imprensa o buscava e um documentário sobre sua trajetória estava em fase de edição. Ele mandou suspender tudo. Disse apenas que não era mais sobre ele. As pessoas não entenderam. Estavam acostumadas a um Gabriel forte, voraz, que nunca recuava. O novo Gabriel silencioso era quase uma ameaça à imagem que construíra com tanto esforço. Mas ele não se importava. Não havia mais imagem a preservar. Sua maior falha não fora perder dinheiro ou status. Fora perder alguém que o amou mesmo quando ele ainda não sabia amar. E a cicatriz desse erro era algo que nenhuma conquista poderia cobrir. Certa manhã, ele voltou à feirinha na Liberdade. Vestia jeans simples, uma camisa velha e chinelos. A senhora dos sabonetes o reconheceu de novo, mas dessa vez sorriu com ternura. Você está mais leve, ainda triste, mas leve. Ele comprou 2 sabonetes, pagou com dinheiro em espécie e perguntou se alguém havia falado de Tamara. Ela disse que não, mas entregou-lhe um pequeno papel deixado por uma das meninas da oficina de costura. Se quiser nos ajudar, estamos ensinando outras a costurar coragem. Gabriel chorou ali mesmo, em pé, entre barracas e aromas de especiarias. Chorou não pelo gesto em si, mas por entender que Tamara havia plantado vida nos lugares que ele jamais ousou olhar. Ele decidiu visitar o projeto social onde ela ensinava. Chegou sem avisar, tímido, e foi recebido por uma adolescente chamada Jéssica. Quando ele disse que era o marido de Tamara, os olhos da menina se encheram de lágrimas. Ela falava muito do Senhor, mas não com raiva, com esperança. Gabriel sentiu o peito doer. A jovem o levou até uma sala cheia de moldes, linhas e tecidos e mostrou um mural com frases escritas por Tamara. No centro, em letras grandes, havia uma que ele leu em voz alta com a voz embargada. Não sou o que fizeram de mim, mas o que eu consegui me tornar apesar disso. A força daquelas palavras o desarmou completamente. Percebeu naquele momento que a verdadeira grandeza não mora nos aplausos, mas naquilo que ninguém vê, como uma costura bem feita no forro de um vestido. Gabriel voltou ao sítio em Minas uma última vez. Tamara não estava mais lá. A funcionária disse que ela havia viajado para uma casa de repouso no sul de Minas em busca de um tratamento mais leve, com cuidados paliativos. Ela pediu que disséssemos que estava bem e que não precisava mais ser buscada. Gabriel assentiu com lágrimas nos olhos. Sabia que aquela ausência agora era definitiva, mas ao caminhar até o mesmo banco da varanda onde haviam conversado, encontrou um embrulho pequeno, com seu nome escrito em letras familiares. Dentro, o vestido azul. Em anexo,
Uma foto dela usando-o diante do espelho, com o broche no peito e um sorriso sereno no rosto. No verso, apenas 3 palavras: agora me vejo. Gabriel caiu de joelhos no chão, o vestido nos braços, como quem segura o tempo que nunca mais voltará. Ele passou os meses seguintes transformando a mansão em algo completamente novo. Derrubou paredes, vendeu móveis, doou coleções. Onde antes havia uma sala de jantar opulenta, construiu uma sala de aula de costura. Trouxe as meninas do projeto para ensinarem outras. Ele não dizia que aquilo era uma homenagem a Tamara. Dizia apenas que era a única coisa certa que restava fazer. E ali, entre tecidos, agulhas e máquinas de costura, ele começou a ouvir histórias que lembravam a dela. Histórias de silêncios, de abusos velados, de amores que nunca foram vistos. E nessas vozes, ele encontrava ecos da mulher que perdera, mas que agora vivia nas mãos de tantas outras. No aniversário de Tamara, Gabriel organizou uma pequena exposição com fotos, cartas e textos dela. Não era pública, era íntima, para as meninas do projeto, para Luísa, para Zoraide, para quem quisera conhecer aquela mulher, além do rótulo de esposa de milionário. Ele leu em voz alta um texto próprio, chamado Quando Eu Te Vi. Falava sobre cegueira emocional, sobre orgulho, sobre o amor que não foi e ainda assim transformou. Quando terminou, sentou-se em silêncio. E naquele silêncio sentiu Tamara. Não fisicamente, não misticamente, mas como presença viva nas escolhas que ele agora fazia. Certa noite, sentado no antigo escritório, que agora era uma sala de leitura comunitária, Gabriel recebeu uma carta simples, sem remetente. Dentro, um recorte de jornal sobre um pequeno ateliê no sul de Minas, que oferecia aulas de costura gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Na foto, uma mulher de costas, com um vestido azul. Não havia nome, não havia endereço, mas ele sorriu, porque não precisava mais encontrá-la para saber que ela estava viva, não só no corpo, mas no legado que tecia, ponto a ponto, em cada alma que tocava. E então, numa manhã qualquer, Gabriel voltou àquela varanda da casa, que agora era centro de acolhimento. Sentou-se diante do jardim e escreveu sua última carta. Tamara, você nunca foi invisível. Fui eu que estava cego. Hoje, cada gesto meu carrega tua ausência como lembrança e tua força como bússola. Eu não espero mais ser perdoado. Só quero seguir sendo alguém que você teria orgulho de ensinar a costurar. Ele dobrou o papel, guardou dentro do vestido azul e o colocou em um manequim no centro da sala. E ali, entre linhas e silêncio, ele continuou. Finalmente, como homem que aprendeu a ver. O tempo passou, como sempre passa, mas de maneira diferente para quem permanece à margem do que poderia ter sido. Para Gabriel, os dias já não eram mais unidades de produtividade, metas ou lucros. Eram pedaços silenciosos de um tempo novo, em que cada gesto, cada olhar e cada palavra carregavam o peso de uma história que, embora encerrada, ainda ecoava em tudo que fazia. Não havia mais a arrogância do empresário imbatível, nem o cinismo com que antes zombava de sentimentos. Agora, ele era só um homem, despido de máscaras, vivendo com o que restou e, paradoxalmente, encontrando nisso um tipo profundo de paz. A ausência de Tamara não doía menos, mas agora era uma dor que ensinava, como um mestre severo, que tudo o que é vivo exige cuidado e que o amor, mais do que qualquer contrato, exige presença. Gabriel nunca mais a viu, não fisicamente. Não lhe escreveu de volta, não tentou localizá-la, não insistiu, tinha entendido. O reencontro que precisava viver já havia acontecido, dentro dele. A dor da distância se transformara em aceitação, e a saudade que antes era ferida aberta se tornara uma espécie de oração muda. Ele mantinha o vestido azul cuidadosamente protegido em uma redoma de vidro no centro do espaço de costura. Não como um troféu, mas como um memorial daquilo que ignorou até ser tarde demais.
Era a lembrança de um amor que existiu, que foi real e que sobreviveu ao esquecimento por tempo demais até morrer. Não de falta de amor, mas de falta de espaço para existir. As cartas que Tamara escreveu, Gabriel leu e releu incontáveis vezes, mas com o tempo passou a escrever suas próprias cartas. Não com a esperança de que ela as lesse, mas como forma de não deixar morrer dentro de si o homem que ela o ajudou, sem querer, a se tornar. Cada texto era uma tentativa de entender melhor a si mesmo, de pedir perdão ao passado, de conversar com a ausência dela como quem conversa com um reflexo. Suas palavras não eram mais grandiosas ou floreadas. Eram simples, humanas e carregadas de ternura, como as que Tamara sempre ofereceu. Aos poucos, outros começaram a ler seus textos. As meninas do projeto, mulheres da comunidade, jovens em silêncio. E assim, a história deles, ainda que quebrada, passou a curar outras histórias. O projeto cresceu, ganhou reconhecimento internacional. Não pelo nome de Gabriel, mas pelo impacto transformador que causava na vida das mulheres que ali aprendiam, ensinavam e, sobretudo, se viam umas nas outras. As máquinas de costura viraram instrumentos de escuta, os tecidos, suportes de memórias, e os silêncios, espaços de reconstrução. Gabriel nunca permitiu que o projeto levasse seu nome. Insistia que o nome fosse de todas. E entre elas, em uma parede branca pintada à mão, estavam as palavras de Tamara. O amor que se escuta é sempre mais forte que o amor que se grita. Certa noite, Gabriel foi convidado a dar uma palestra em uma universidade. Recusou, mas enviou uma gravação com sua voz. Nela, contou sua história. Não como empresário, mas como homem que aprendeu a ver tarde demais. Contou sobre Tamara, sobre o vestido azul, sobre a carta que o fez desmoronar, e finalizou com um silêncio de alguns segundos. Depois disse: se você ama alguém, não espere que ela precise gritar. Ouça os silêncios. Eles dizem tudo. A sala ficou em silêncio por mais tempo do que o esperado. Era como se o público tivesse entendido que não se tratava de uma história de dor, mas de escuta. E essa escuta atravessou gerações. Gabriel envelheceu em paz, sem filhos, sem herdeiros diretos, mas rodeado de histórias. Costurava, escrevia e, em algumas tardes, sentava-se sob a mesma árvore onde Tamara certa vez lhe disse que precisava ir embora para sobreviver. Dizia que aquele era seu altar particular. Rezava ali, não com palavras, mas com memória. Cada folha que caía, cada raio de sol filtrado pelos galhos, era um lembrete de que o tempo cura, mas também cobra. Nunca quis apagar o passado. Pelo contrário, fez dele sua bússola. E por isso, mesmo sem recomeçar com Tamara, começou uma vida nova. Uma vida que ela teria orgulho de assistir, mesmo de longe. Anos depois, quando Gabriel faleceu, sua carta final foi encontrada dobrada dentro do vestido azul. Nela dizia: se o amor for eterno, não será porque durou para sempre, mas porque mesmo quando acabou, ainda me ensinou a ser alguém melhor. Obrigado por me ensinar a ver, Gabriel. O vestido foi enterrado com ele, conforme seu desejo, e nenhuma lápide foi erguida. Apenas uma pequena pedra com as palavras: aqui jaz alguém que aprendeu tarde, mas amou o suficiente para nunca mais esquecer. O projeto de costura continuou funcionando. Agora, sob liderança de meninas que aprenderam não só a costurar, mas a se respeitar. E em cada costura havia uma pontada de silêncio, de saudade e de renascimento, porque Tamara, embora ausente, estava em tudo. No tecido, na memória, no gesto gentil de cada uma que agora sabia que amor nunca é demais, mas sempre exige presença. A última imagem que se tem dela é de uma fotografia enviada anonimamente anos depois. Uma mulher de cabelos brancos, sentada diante de uma máquina de costura, com o broche antigo no peito e um livro aberto ao lado. Ninguém confirmou que era Tamara, mas todos que a conheceram sabiam. E ninguém tentou encontrá-la, porque sabiam que ela, como tudo que é realmente valioso, não precisa mais ser procurada, apenas lembrada.
E se você chegou até aqui, é porque sentiu cada silêncio, sentiu o amor que faltou, sentiu o arrependimento que grita tarde demais, sentiu Tamara, sentiu Gabriel, sentiu a si mesmo, porque essa história não é só sobre um casal, é sobre todos nós, sobre quantas vezes deixamos de olhar para quem está ao nosso lado, sobre quantas vezes o amor foi engolido pelo ego, pelo orgulho ou pelo medo, mas nunca é tarde demais para ouvir. Nunca é tarde demais para mudar, e enquanto existir alguém contando histórias como essa, haverá alguém sendo tocado, curado, transformado. Se essa história mexeu com você, se tocou algo que você nem sabia que estava guardado, então eu te convido. Inscreva-se agora no canal para receber mais histórias assim. Histórias que doem, curam, ensinam e transformam. Porque aqui cada história tem alma, e cada alma merece ser ouvida. Ative o sininho para não perder o próximo capítulo da sua própria emoção. Compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Você ouviu? Agora, faça alguém ouvir também. Porque às vezes, tudo o que o amor precisa é ser escutado.